Hoje a gente vai falar de um assunto polêmico, por ainda dividir um pouquinho a opinião tanto dos profissionais como das mulheres, que é o parto humanizado. Doutor Bruno, qual que é a diferença de um parto comum para o tão falado parto humanizado? O parto humanizado ele não é um ato. O parto humanizado ele é uma prática. O parto humanizado ele visa colocar a gestante em foco. Ele visa, de uma maneira geral, permitir que a mulher realize seu desejo de ser mãe da maneira que lhe convier. Ele pode ser um parto normal, ele pode ser realmente até uma cesárea, por que não, se for a vontade da mulher. Mas o que a gente tem que ter em mente é uma maneira da paciente realizar seu desejo. E ele começa no primeiro dia do pré-natal, ou melhor, talvez ele até comece no primeiro contato da paciente com o ginecologista dela. Eu até brinco que muitas pacientes chegam para a gente na primeira consulta e perguntam: o senhor faz parto humanizado? Na verdade, não somos nós que fazemos parto, é a paciente. A gente dá uma maneira de transformar isso numa experiência agradável, a gente dá uma maneira de permitir ou de garantir que ele seja o mais fisiológico possível. A gente tenta deixá-la tranquila, a gente incentiva o contato com outros profissionais, com doulas, com nutricionistas, atividades físicas. A gente prepara essa mulher para ter a mentalidade para um parto agradável, respeitando todas as vontades. Paula, você é fisioterapeuta e doula. Agora explica pra gente qual que é a função da doula no parto humanizado. Tem todo um preparo antes do parto, né? A gente inicialmente recebe essa mãe ou o casal no espaço e a gente pergunta o que ela deseja, né? Que tipo de parto que ela procura. Desde o início da gestação, a gente começa a fazer um preparo de musculatura pélvica. Então eu passo exercícios para ela ir fazendo em casa. Na hora do parto, a gente tenta aliviar a dor, oferece uma posição melhor, faz massagem, orienta esse pai a saber ajudar essa mãe, né, na hora do parto. Então tem todo um trabalho envolvido antes do parto. Quais são os benefícios desse parto? Eu acho que a mulher ela se sente mãe de uma forma mais rápida. Não que ela vá ser menos mãe caso ela precise de uma intervenção. Não que ela vá ser menos mãe caso ela precise passar por um procedimento cirúrgico. Mas ela se sente mais poderosa, ela se sente mais viva dentro dessa nova etapa. Tem muito na mídia falando a respeito do parto humanizado, mas que essa mãe às vezes confunde, que tem que ser normal de qualquer jeito. Não é bem assim. Se na gravidez a gente procura fazer um pré-natal bacana, a gente toma vitamina, por que no parto, no evento do nascimento, você coloca tudo a perder? Então, você tem que estar preparada para qualquer tipo de parto, porque não depende só de você. Tem uma terceira pessoa envolvida, que é o seu bebê. Existem algumas crenças que acreditam que as pacientes que têm o desejo de um parto cesárea, logo no começo do pré-natal, de maneira nenhuma ela vai precisar ser descriminalizada ou ser marginalizada por conta disso. Ela, muito pelo contrário, ela vai ser tão mãe quanto uma mulher que quis ter o parto normal. Nem sempre a gente vai precisar intervir, mas muitas vezes essa intervenção pode se tornar necessária. Se ela não for abusiva, se ela for de concordância da mãe, se ela for de concordância da família, então aí sim a gente pode ter um parto humanizado com analgesia ou mesmo na posição que a paciente quiser, que mesmo mulher, seja, né? Exatamente, que mesmo que seja padrão de um parto normal, ele assim mesmo vai ser humanizado. Seu parto foi humanizado, claro. Qual foi a importância desse acompanhamento e como foi no dia? Eu entrei em trabalho de parto, foram 12 horas. Meu parto virou uma cesárea, mas eu tinha combinado já com a equipe que se por um acaso desse alguma coisa errada, que eu gostaria de ter uma cesárea humanizada. Lógico, a cesárea é uma cirurgia de porte médio, a gente sabe. Mas, para quem está vivendo a situação, você soltar os braços da mãe, fazer com que aquele bebê venha para o colo, que mame na hora do nascimento, ele sente seu cheiro, ele escuta a sua voz, ele se acalma logo após o nascimento.
né? Então, por isso que a gente busca sempre um parto humanizado. Sem oferecer riscos para as mães, sem oferecer riscos para as crianças e principalmente sem oferecer riscos psicológicos, sem criar traumas. Um parto ele não pode ser traumático, um parto ele não deve ser algo negativo. O importante é a mãe estar preparada para aquele momento, para receber seu filho. É um dia que nós, mulheres, temos que fazer especial e sim, o dia mais importante das nossas vidas. Até o próximo programa.